A gente tem os neurônios espelho, a gente tem áreas do cérebro ligadas para propensão à empatia, à compreensão do outro, a sentir o que o outro sente. Sim. Então nós somos, em termos animais sociáveis, nós somos animais extremamente sociáveis. E o convívio social faz parte do nosso processamento, como a gente o ambiente interfere muito dentro da modulação do comportamento das pessoas. Levando isso no ambiente corporativo, por isso que a cultura de uma empresa é extremamente importante, porque cultura modula comportamento. Diesel apresenta Acelera, o podcast que traz os produtos de primeira prateleira para gestão de negócios, em comunicação, marketing, vendas. E hoje, não diferentemente, eu, Edgar Marcucci, e minha partner, Bárbara Cotrim, vamos estar com um grande convidado, um grande amigo, Rafa Nunes, especialista em neurociência, e vai trazer para a gente uma visão de psicólogo, de gestor. E a gente vai falar muito sobre alguns assuntos voltados aí para gestão, principalmente voltado para neurociência. E já prepara aí seu caderninho, sua caneta, que depois vocês vão falar que eu não avisei. Vai sair uma aula hoje e eu mesmo tenho que assistir depois para poder anotar tudo e conseguir colocar tudo em prática, né? Então, já vou passar a bola aqui para a Bárbara também, dar as boas-vindas, né? Dar um oi, tá animada para hoje, Bárbara? Sempre, né, gente? Sempre animada. E, Rafael, tive a oportunidade de conhecer agora. Tô querendo muito falar sobre neurociência, algo que eu conheço pouco. E sou muito curiosa e eu acho que vai ser uma aula, como o Edgar falou. Espero que todo mundo goste. Certeza. A gente tem muito para trocar, a gente tem conversado com vários especialistas de várias áreas, mas a gestão e os desafios dessas novas gerações, a nova forma de consumir conteúdo, a nova forma de se produzir conteúdo, né, são assuntos que a gente tem percebido que são recorrentes. Em qualquer âmbito que a gente vai conversar, a gente esbarra neles, e eu acredito que hoje a gente vai ter uma riqueza de detalhes, de aprofundamento, né, nessa área de entendimento de como está sendo a resposta do ser humano com relação a essas mudanças todas. Então, Rafa, já se apresenta, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite também, né? É uma dúvida que a gente tem, é sempre onde que o Rafa tá no mundo, né? Porque ele é um cara que não para, né? Ele é um dos 10 palestrantes mais requisitados, né? Da DM, e ao lado de Miguel Falabella, de Mário Sérgio Cortella. Então, assim, é uma galerinha de peso ali, né? Muito bem-vindo, meu cara. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Edgar, Bárbara, prazer estar aqui com vocês. A gente bater esse papo e a ideia é a gente conduzir de forma leve mesmo, porque por mais que a gente fala do termo de neurociência, é algo do dia a dia, né? É algo que a gente faz todos os dias. Vou apresentar rapidamente. Eu sou o Rafael Nunes, eu sou psicólogo de formação. Eu tenho MBA em gestão de empresas e negócios, eu tenho formação em gestão para resultados pela Falcone, eu tenho uma especialização em neurociência e sou mestre em neurociência pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhei minha carreira toda na área de gestão de pessoas, fui desde estagiário a gerente executivo. Há 2 anos eu estava como gerente da área de performance e desenvolvimento de uma indústria de proteína animal com 11 mil funcionários. Atualmente estou diretamente ligado somente a projetos corporativos, como treinamentos, dou aula na Fundação Dom Cabral, na PUC, na UNA, e hoje estou dedicado à sala de aula e ao processo de consultoria, treinamentos, desenvolvimento. Isso é um pouquinho da minha trajetória. Sou pai, fala que sou pai de uma guria que esse ano faz 18, então só por ser pai de adolescente já me gabarita a falar de inteligência emocional, nem preciso do mestrado. Fato. Né? Nada disso. Mas esse é o caminho que eu trilhei até aqui, né? Muito bom, obrigado por estar mais uma vez. A gente sabe que a agenda é corrida, que a hora é cara, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. E eu já vou puxar para a gente começar a conversar sobre isso e ambientar. Lógico que, como uma boa aula, a gente vai falar um pouquinho, né, didaticamente, de como que é a construção da neurociência, da matéria, né? Mas de uma forma prática, né, uma das coisas que tem me chamado muita atenção, e de todos, acredito, é inteligência artificial. E hoje é um artifício que a gente não consegue mais se desvincular. Ele está presente nas automações que estão nos nossos devices, né, nos nossos aparelhos aí ao longo do dia. E também nos sistemas que a gente usa no trabalho. Então, involuntariamente, a gente está usando inteligência artificial. Eu costumo brincar até com o meu time, né, quando estou falando com eles, que a inteligência artificial ela só copia o funcionamento da nossa mente. Né? Ela tenta duplicar aquilo que a gente já faz na nossa mente de uma forma automatizada para dar mais vazão para o nosso trabalho.
Mas tem um ponto que eu acho que é confluente, vamos dizer assim, quando a gente aplica a modelo de inteligência artificial dentro da gente precisaria primeiro partir de inteligência emocional. Então, esse é um sistema, vamos falar assim, né, que a gente precisa instalar na gente e se compreender. Eu queria que você começasse um pouquinho a explicar a neurociência e trouxesse pra gente um pouco desse prisma também de como que a inteligência artificial tem copiado a gente, mas como que a inteligência emocional é o nosso sistema base, vamos falar assim, generativo, né? Legal. Bom, a neurociência, na verdade, a gente chama de neurociências, né? Ela é uma ciência transdisciplinar, multidisciplinar. Ela é advinda de diversos saberes e a confluência desses diversos saberes se comunicando, né? Então vocês vão ter, a gente vai ver neurocientistas que são engenheiros, que são administradores, que são biólogos, que são pedagogos, que são psicólogos. Então nós temos várias frentes e campos de estudo dentro das neurociências. Vão ter pessoas que vão estudar patologias como Alzheimer, como demência, vão ter pessoas que vão estudar neurociência aplicada, que é a minha área de estudo, por exemplo, no comportamento humano, dentro das instituições. Então é um mundo muito grande, mas a neurociência basicamente ela estuda o sistema nervoso central e as suas interações internas, interoceptivas, exteroceptivas, como que o comportamento humano lida, né? Principalmente a minha área de estudo é como que esse sistema todo lida com as tomadas de decisão, com o ambiente, com tudo que o rodeia. Para a gente falar de neurociência e trazendo a perspectiva da inteligência emocional, o comportamento humano ele funciona com parâmetros. Na verdade, a gente tem sistemas que funcionam de formas distintas dentro do cérebro. O cérebro é uma coisa só, mas ele tem processamentos que acontecem de formas diferentes. Por exemplo, você pensa para respirar? Não. Não, mas agora você deu uma puxada de ar aí, mas você lembrou que respira, né? Eu recentemente aqui dei uma soluçada, eu lembrei que eu respiro. Mas acontece. Então a gente tem um sistema nervoso autônomo e partes do nosso sistema, do cérebro, que comandam comportamentos que são automatizados, automáticos, na verdade. Respiração, digestão, batimento cardíaco, enfim, vários outros comportamentos. E alguns graus, mesmo que a gente tenha alguma volição de comportamento, né, escolhas de comportamento, a gente vai habituando esses comportamentos, vira um aprendizado que vira o tal do hábito, e aí a gente vai também levando esse hábito para um lugar dentro do cérebro que é um comportamento que não demanda um esforço cognitivo muito grande, que é, por exemplo, dirigir. Depois que você dirige há muito tempo, você não pensa mais para dirigir. Simplesmente dirige, pega um carro, vai para outro, sem saber. É o que eles chamam de metacognição? A metacognição é pensar, na verdade, a metacognição é a gente ter a capacidade de pensar sobre o pensamento. Tá bom. E é um pouco diferente. Depois a gente pode falar isso, pode. Mas, então, na verdade, a gente tem tipos de processamento. Então, a gente tem processamentos que são mais automatizados, processamentos que são mais racionalizados. Eles não são completamente distintos, fazem parte de uma estrutura comum ali. Só que o cérebro ele é composto por camadas, né? Assim, se a gente for pensar em termos de estrutura, né? A gente tem ali o tronco, aí vai para a área mais límbica, depois a gente vai para a área cortical. Então, ele vai desenvolvendo. Para a gente tomar uma decisão racional, de fato racionalizado, com memória de trabalho, com um foco atencional direto, você tem um esforço cognitivo muito grande. Então, razão e emoção, elas não fazem parte elas não são opostas. Elas são sistemas que se conversam dentro do cérebro na tomada de decisão, no comportamento, nas ações, na fala, em tudo que a gente faz. E isso que é a dinâmica da vida. Raramente você vai tomar uma decisão isenta de algum tipo de processamento emocional, 100% racionalizada. Isso é bastante raro, na verdade acontece. É que o sistema que toma conta das emoções, ele acaba sendo mais usado constantemente, porque o cérebro precisa dessa eficiência comportamental, né? Isso reverbera na inteligência artificial, né? Em como nós fazemos uso dela, né? Em como ela também chegou até onde está nesse momento, e eu tenho certeza que vai adiante, né? Afinal de contas, é um recurso importante também. Sim, a inteligência artificial, o learning machine, né? A aprendizagem da máquina, ela vem de tudo que a gente criou anteriormente. Então ela é completamente enviesada do que foi criado pelo ser humano, com todos os seus conceitos, com seus preconceitos. Então tudo isso, as nossas tendenciosidades, elas também vai para dentro do arcabouço de todo o repertório que a inteligência artificial tem. A gente tem que tomar alguns cuidados também, que a base epistemológica, a base de aprendizagem de uma inteligência artificial é tudo que nós criamos, com todas as nossas tendenciosidades. E a gente já viu historicamente que nós, por mais que a gente se considere o padrão ouro
dos animais mais inteligentes, a gente não é tão esperto assim, né? Até porque tem a questão da intenção, né? Que eu acho que é o que Sim. mais move, né, a direção da inteligência artificial. É a intenção que você coloca de construção dela. Então, onde você quer que ela leve. E muitas vezes não é muito claro, muitas vezes até propositalmente, né? Ou seja, a inteligência artificial está sendo usada para algo, mas na verdade quem criou ela deseja que ela, na verdade, tem aquele caminho, tem uma outra escolha. frente, né? Traga outras informações, cruze isso para outros interesses que muitas vezes são escusos. Você falou um pouco, né, dentro desse contexto da inteligência artificial com a inteligência emocional, e tem um ponto que me chama muita atenção, né? Você falou sobre o aprender, não era aprender a aprender, mas machine learning, enfim. De certa forma, a gente tem uma inteligência generativa, né? E a inteligência emocional, ela me soa muito generativa, né? Nesse sentido de que quanto mais eu me compreendo, mais eu sou capaz de aprender coisas que me ajudam a me entender mais, né? Vamos falar assim. Então eu vou conseguindo desmistificar camadas, né? Vamos falar assim, mais profundas e fazer com que essas camadas me deem mais performance. E aí a pergunta de uma forma mais direta, assim, indo para a área de liderança. Como que líderes hoje podem usar essa ferramenta e usar a neurociência como uma compreensão do funcionamento da mente, do funcionamento do comportamento, beneficiando que as pessoas tenham autoconhecimento para poder também ter autogestão, ter autorresponsabilidade. Legal. A inteligência emocional que você está trazendo, a gente pega das bases do próprio Daniel Goleman, né, que é o cara que cunhou esse termo, ou pelo menos que popularizou o termo, né? Ele tem um livro chamado Inteligência Emocional e ele, inicialmente, dividia a inteligência emocional em 5 pilares. Mas hoje ele mesmo já divide em 4 pilares. Então a gente está falando de 2 macrocompetências que nós chamamos de competências pessoais e 2 competências que são sociais. Competências pessoais dentro de uma inteligência emocional, que é considerada a partir dos preceitos do Goleman, é autoconhecimento e autogestão. Autoconhecimento é eu saber sobre mim, saber o que me afeta, até onde eu consigo ir, o que eu faço, como eu faço, por que eu faço, o que me consome, o que não me consome. Então é base de compreensão do seu próprio funcionamento, da sua própria, das bases que te movimentam para fazer o que você faz. Autogestão então autoconhecimento é eu saber que o Edgar me estressa. Autogestão é eu direcionar o meu comportamento e a minha relação com o Edgar para que ele não me estresse mais daquele jeito. O ponto é que se eu tenho autoconhecimento, eu sei que o Edgar me estressa em algum momento, mas toda vez que eu me relaciono com ele, ele continua me estressando, eu tenho um ótimo autoconhecimento, uma péssima autogestão. Sim. Então, o autoconhecimento sozinho, ele não é preditor preditor de uma inteligência. Poderíamos dizer que o autoconhecimento traduzido na ação? É o autoconhecimento traduzido nos melhoramentos que eu quero, que eu entendo que eu preciso fazer. São ações, são processos... Iniciativas. Isso. Né? O nosso sistema, ele busca sempre... Ele é um caos, né? Dentro da gente é um caos. Mas em algum grau... Às vezes fora também, né? E esse fora interfere no dentro, e esse que é a grande dinâmica da vida, né? E aí a gente sempre busca processos mais homeostáticos, né? Que são os equilíbrios internos. O equilíbrio não é uma linha reta. Eu vou ter sistemas que precisam de equilíbrio aqui, outros aqui, enfim. E a emoção, quando ela vem também, ele é um processo de busca de um equilíbrio interno. A emoção é um processo neuropsicofisiológico. Então, envolve neurotransmissor, envolve hormônio, envolve capacidades individuais. A mesma coisa que acontece com você, com vocês dois acontece a mesma coisa. Você pode lidar de um jeito e o Edgar pode lidar com outro jeito completamente diferente. Então, é extremamente complexo essa metrificação. Mas emoção, ela tem tanto um componente fisiológico, biológico, fisiológico, quanto componente também comportamental, do ambiente, enfim. E eu tenho as competências sociais, que é ou teoria da mente, que é eu compreender, ou eu pelo menos ter uma compreensão de como as emoções impactam um de vocês, as pessoas, ou a gente pode chamar também de empatia, e gestão das relações. Então olha que interessante, a gente está falando que uma pessoa, no Goleman, que ele diz que uma pessoa que tem uma inteligência emocional, ou a gente não fala de controle, porque a gente não controla o processo, a gente lida com o processo, é a pessoa que tem autogestão, autoconhecimento, autogestão, compreensão do outro e consegue gerir essa relação com o outro. Fico sempre na dúvida se a empatia, em sua essência, de fato existe. Eu fico pensando que como as pessoas conseguem desenvolver esse senso de
se colocar verdadeiramente no lugar do outro, sem ter esse mesmo repertório, essa mesma leitura, né? Uma vez que cada um é diferente, né, do outro. Eu acho que talvez não digo erro, mas foi nos vendido uma empatia exatamente essa, de se colocar no lugar do outro. E essa empatia ela é fadada ao fracasso pela nossa incapacidade. Impossível se colocar no lugar do outro, né? É cognitivamente impossível você se colocar no lugar do outro. Então, estatisticamente, pare e pensa, nós temos aqui, cada um de nós, 86 bilhões de neurônios. Bem que parece que algumas pessoas não usam todos, mas temos, tá tudo certo. 86 bilhões de neurônios cada pessoa tem. Cada neurônio faz aproximadamente 10 mil ligações. Faz a estatística aí numérica, quantitativa, de qual que é a probabilidade de uma pessoa ser igual a outra. Mesmo você com teu irmão, que compartilha 99,999 do DNA, são completamente diferentes e várias coisas. Principalmente você e seu irmão. Exatamente. Talvez esteja aí um dos primeiros fatores para lidar com a empatia aí, dentro de casa. Sim. Mas, enfim, foram praticamente criados na mesma casa, com os mesmos valores, enfim, não são iguais. Não são, às vezes, nem parecidos em algumas métricas. Então, não existe esse negócio de se colocar no lugar do outro. Solidariedade, talvez. Compaixão. Sororidade. A gente tem, Sororidade, a gente tem os neurônios espelho, a gente tem áreas do cérebro ligadas para propensão à empatia, à compreensão do outro, a sentir o que o outro sente. Sim. Então, nós somos, em termos animais sociáveis, nós somos animais extremamente sociáveis. E o convívio social faz parte do nosso processamento, como a gente o ambiente interfere muito dentro da modulação do comportamento das pessoas. Levando isso num ambiente corporativo, por isso que a cultura de uma empresa é extremamente importante, porque cultura modula comportamento. Então, Sim. Já tentou parar de beber num grupo de pessoas que bebem? Já. E é isso. Então, foi bem desafiador. Porque quando você faz parte da marca, as pessoas são viciadas nos nossos vícios e nós viciados nos vícios das pessoas. Então, quando uma pessoa muda o comportamento de um grupo, você é parte do movimento daquele comportamento social. Né? Se você muda a dinâmica ou um pedaço da dinâmica, uma variável daquela dinâmica, você obriga todo mundo a rever suas próprias variáveis. E todo mundo quer mudança e ninguém quer mudar. E isso me lembra, às vezes eu conversando, dentro das minhas mentorias, eu falo muito com as pessoas que a vida é como um teatro, sabe? As pessoas estão ali chateadas, às vezes, com uma liderança ou com um liderado, enfim, ou até com um relacionamento pessoal. E às vezes a gente precisa mudar a nossa fala para que o outro perceba que, alguma coisa mudou nessa cena, né? Se você faz sempre do mesmo jeito, obtendo os mesmos resultados, né? Eu acho que a neurociência aplicada às relações sociais talvez seja isso. Mas eu queria puxar o assunto um pouquinho para business. Eu acho que neurociência aplicada aos negócios tem sempre, né, um quê a mais para a gente explorar aqui. E eu estava lendo muito sobre o que eles chamam, talvez, de sistema BBB, que, né, é Business, Branding e Behavior. E eu queria entender, assim, nesse contexto, né, de percepção das marcas, em que as marcas precisam cada vez mais se distanciarem umas das outras, né, e criar relações duradouras aí com esse consumidor, o que elas podem usar de recursos, né, frente a esses comportamentos de consumo para poder se diferenciar, poder se destacar no mercado e, mais do que isso, né, criar realmente um vínculo significativo para serem escolhidas aí, recomendadas, enfim. Legal. O comportamento humano ele é muito complexo na sua compreensão. Apesar de, na hora da gente ver algumas tendências de comportamento global, a gente vê que são coisas muito parecidas, né? Mas, enfim, a gente tem que começar a compreender que, primeiro, o ser humano, o cérebro se atrai por aquilo que era diferente, né? O diferente atrai a gente. Mas você já reparou que você adora ir numa sorveteria que você nunca foi, que tem 50 sabores de sorvete, mas você vai lá, prova alguns, mas depois que você volta lá, você sempre pede creme de novo? Você sempre vai escolher, você vai ter... Meu pistache. Ou pistache, você vai pegar esse parâmetro. A questão é, então, que o ser humano ele é atraído pelo que é diferente, mas ele é mantido por aquilo que, em algum grau, traz conforto. Traz compreensão. O cérebro segurança, né? Segurança. O cérebro é uma máquina de antecipar futuro e de identificar padrão. Rituais, né, também. Sim, ou coisas que remetem àquilo que é afável a você. Então, a gente está falando de empatia e marca tem a ver com isso, mas já teve aquela situação que você olha para alguém sem nunca ter visto essa pessoa, mas você olha para ela e faz isso aqui. Gostei dessa pessoa.
E aí a gente tem isso, e a gente tem e o cérebro, ele é muito bom em dar desculpas, né? E você fala assim, nossa, é uma coisa de energia. Acho que a energia da pessoa... Na verdade, eu não conheço muito de energias, mas pensando... Uma leitura, né? A gente faz uma leitura muito rápida associações, das pessoas. né? Associações. Então o seu cérebro ele vai fazer o seguinte, ele vai identificar aquela pessoa ali, tudo que ela representa, em algum grau físico, o jeito de falar, o corte de cabelo, aquilo tudo que é comum, ela vai fazer um escaneamento daquela pessoa e vai ver dentro dos padrões anteriores. Por isso que o machine learning é mais ou menos isso também. Qual a previsibilidade que eu tenho disso? Isso. É isso que ela o cérebro vai olhar pensa. Pra pessoa e fala assim, ó, me Mais lembra... preditiva, né? Isso, ela me lembra tal pessoa que não foi boa pra mim. Só que você não tem... Isso quem tá processando talvez nem chegue à consciência. É a nossa inteligência artificial que está fazendo. São camadas de processamento menos que estão ligadas ali aos processos mais emocionais, memórias de longo prazo, e vai fazer uma identificação e vai fazer um julgamento sem pouquíssimo parâmetro real ou de intenção. Então marcas são a mesma coisa. Então a gente olha para uma marca, a gente vai identificar primeiro naquela marca o que ela tem de comum ou de afável ou de atrativo. Primeiro o diferente vai me atrair e depois qual que é a sensação que eu tenho de me manter ali, né? De me fazer querer ficar naquela marca. Então o quanto que ela me deixa tranquilo, seguro, confiante, porque a confiança é um dos fatores também que fazem com que as pessoas fiquem, né? A segurança de que eu não vou ter tanta surpresa, eu sei que aqui tá confortável. Tá confortável para mim. E isso é um pouco complexo, porque a gente está falando também de uma mudança de comportamento ao longo dos anos. O cliente de hoje não é o mesmo cliente de 5 anos atrás. A internet mesmo, né? As velocidades, as novas gerações. Antes, a gente fala, antes pra gente comer, a gente tinha que, e tava com preguiça, no mínimo você tinha que ir ao mercado comprar um macarrão instantâneo para fazer. Hoje você pede, chega na porta da tua casa, você tem preguiça de descer para pegar. E é outro comportamento. Tem lugares agora que entregam com drone. Para você não ter que descer. E aí, eu entendo que isso é confortável para as pessoas, mas você tira das pessoas um princípio analógico, que o nosso cérebro é analógico, ele precisa desse movimento, ele precisa dessa intencionalidade. E aí a gente está gerando facilidade no consumo, mas a gente está gerando pessoas cada vez mais ansiosas, menos pacientes, com menos... Isso gera também tempo, né? O Sim. tempo se tornou um recurso muito escasso, Sim. né? A percepção do tempo. Verdade. Essa que é a Porque questão. o tempo também O tempo é sempre relativo. foi. O tempo é igual, né? O tempo sempre foi o que é. A questão é o que a gente tem feito com o tempo. E um exemplo disso você tem ali no teu WhatsApp um áudio. E aí hoje você tem a propensão de colocar esse áudio no 2.0. E aí você faz, e tá tudo bem, cognitivamente você consegue compreender se você entende a fala da pessoa. Isso não tem comprometimento da compreensão da fala. Mas o que você faz porque eu vou ouvir que eu quero ir mais rápido. E aí o que você vai fazendo é acumulando rápidos. No final das contas. Mas para além do vício, eu falo porque dentro dos times de vendas, né, a gente já tem o tempo é precioso. Esse preceito, não, e a gente já tem um preceito de que existe uma certa agressividade, uma voracidade, né? E aí sempre as mensagens tendem a ser meio atravessadas, né? Normalmente, não que seja bom, né? Nossa, mas o 2.0 ele potencializa muito os conflitos nesse sentido, na minha percepção. Então é uma regra que eu da forma, é uma regra que eu crio. Falo assim, olha, se você achar estranho o que eu te falei, volta e ouve no 1.0, porque talvez você tenha escutado no 1.5, no 2.0 e o tom muda completamente, porque eu falei em 1.0. Né? E às vezes até a mensagem escrita. Em geral, eu sou muito direta, objetiva. E algumas pessoas já me deram esse feedback de que eu estava sendo às vezes um pouco arrogante, um pouco grossa. E assim, não é, às vezes é a maneira como você escreve, se comunica. Vou comprar uma briga com metade do Brasil aqui, mas é porque você é paulista. Exato. Você é direta. Eu queria só dizer, mas eu acho que tem um pouco de localização, mas tem um pouco dessa comunicação assíncrona que depende do outro receber e que se ele às vezes também já tem uma premissa sobre você, ele pode ler enviesado. Né? Eu acho que o exercício é dos dois lados ali. Né? Tem um ponto que você falou sobre essas conexões que a gente vai fazendo, né? Essas referências que a gente vai buscando para poder compreender o que está acontecendo. Interpretar, né, a leitura da pessoa, a leitura de uma situação, porque de fato eu tenho essa máxima para mim de que o nosso cérebro está aqui principalmente para nos manter vivo. Então ele basicamente é o único objetivo dele. Exatamente, então ele está preocupado acima de tudo em nos proteger, né? Então você que rale, né, para ser feliz. Isso aí é outro processo. Ele fica fazendo o tempo inteiro associações para criar os mecanismos certos para te manter
saudável, vivo, seguro, né? Como a gente estava falando. Mas muitas vezes o que a gente tem de experiências passadas trazem pra gente muitos alertas. Então, a gente estava até conversando agora na mesa do café sobre uma situação dessa. Então, muitas vezes, só de você encontrar com a pessoa, você olhou pra ela, a forma que ela te olhou, a forma que ela se veste, a forma que ela tem, a postura dela, já te remete talvez a uma outra situação que te faz ter essa sensação de não gostei dela, ou não gostei disso que falaram. Né? Às vezes a simpatia imediata que as pessoas têm numa leitura muito breve. Isso se aplica para ações também, em processos, né, dentro das empresas. Então, assim, esse vai ser o caminho que vai ser seguido. Às vezes você já cria um bloqueio porque aquilo ali te remete a alguma experiência passada que não foi muito oportuna, que não foi muito interessante. Como é que o indivíduo, né, porque a gente está falando para todos nós, ele trabalha essa reconstrução ou uma certa um antivírus, vamos chamar assim, né, desse sistema de proteção, para intencionalmente não criar bloqueios e não perder oportunidades por conta disso. Bom, o autoconhecimento eu acho que vai ser a grande base. E aí o autoconhecimento, só quero da gente desmistificar e não colocar autoconhecimento como livro de autoajuda ou coisas desse tipo. Autoconhecimento devia ser parâmetro básico de sobrevivência, porque é você saber exatamente aquilo que é parâmetro das suas tomadas de decisão. Então, quando você entra num lugar que você não se sente à vontade, não se sente bem, tem algo naquele lugar que te remete a alguma lembrança que não foi boa. Não precisa nem dizer que é traumático, só não foi boa. Aí você fala assim, nossa, que sensação ruim. Só que você não sabe o que é, de onde vem. E essa incompreensão, essa falta de conhecimento, ou essa ignorância que você tem de você mesmo, vai te trazer diversas sensações que você não vai conseguir descrever. Então, quanto mais você compreende, e eu tenho um exemplo rápido, simples. Eu trabalhei, e eu conto isso nas minhas aulas, porque eu trabalhei numa empresa, sabe aquela pessoa que é muito feliz de manhã? Que chega dando bom dia de manhã? Então, essa pessoa me irrita. Tem esse defeito também. Mas eu falo... E é irritante mesmo. Mas aí que tá. Onde que é a compreensão? E aí, isso foi autoconhecimento que eu demorei 3, 4 anos para compreender. Tinha uma pessoa nessa empresa, todo dia ela chegava de manhã, e bom dia, muito feliz com todo mundo, e eu me senti extremamente irritado, incomodado com essa pessoa. Eu falei, nossa, que pessoa chata, que pessoa E não é que você é mal-humorado, nada disso, é só que aquilo me irritava. Aquela sensação esfuziante me irritava. E aí, beleza, trabalhei nessa empresa, só que posteriormente fui trabalhar em outra empresa. E o que é interessante, essas pessoas estão em todos os lugares. Elas estão todas espalhadas em todos os lugares. E tinha outra pessoa lá desse mesmo jeito. E com a mesma atitude, eu pensei, nossa, que pessoa irritante. Só que eu estava em outra empresa e era outra pessoa. Então não é a pessoa. Não é a pessoa que me irrita. Sou eu que sou. Aí eu fui compreender que eu sou uma pessoa completamente incompetente de ser feliz de manhã. Eu sou uma pessoa que não sou feliz de manhã. Eu demoro pra acordar e falar assim, nossa... Ou é feliz de outra forma, né? Eu sou feliz sozinho de manhã. E essa que é a questão. Então, eu tinha um parâmetro de comportamento que eu entendia que era um bom comportamento, que era o comportamento um comportamento individual, um comportamento de compreensão, de tempo, de silêncio. Introspecção. Isso. E aí, sabe qual é o problema? A gente parametriza isso como bom senso. E bom senso é uma grande furada, né? Porque você chega e olha para essa pessoa e fala, não tem bom senso. Não é que não tem bom senso. E a gente distorce essas compreensões, e bom senso é péssimo parâmetro de gestão. Porque bom senso é média, né? Porque bom senso é viés. Bom senso totalmente. É escolha individual. Sim. O primeiro ponto da gente saber que bom senso é uma grande furada é que já reparou que só você tem. Então esse é o primeiro parâmetro. Se só você tem alguma coisa que está errada. O mundo está errado, é só você que é o padrão ouro de referência do que é bom e do que é ruim, já está errado. E outro ponto é a gente compreender que você já reparou, vocês já repararam, quando a gente pede bom senso para alguém, a gente está falando que essa pessoa tem que ter um senso parecido com o nosso, ou no mínimo um senso que a gente aceita. E esses são os nossos vieses, os nossos parâmetros, princípios orientadores, valores, idiosincrasias, axiomas, não sei, a gente pode dar o nome que a gente quiser. Mas isso é autoconhecimento, né? Você compreender que situações X, pessoas X te deixam assim, por quê? Ou porque você ainda é incompetente de fazê-lo igual, ou porque isso não é uma coisa legal para você. E a gente tem um parâmetro de julgar, né? E aí quando você vai para uma situação onde uma tomada de decisão dentro dos negócios você não aceita muito bem, ou pelo menos não é aquela que você escolheu, cara, entende por que não é a que você escolheu. Ou porque racionalmente você entende que tem outras melhores, ou porque você já testou ela em alguns momentos passados e não deu certo. Sim. E o fato dela não ter dado certo lá não quer dizer que ela não vai dar certo aqui, ou enfim, você sabe os riscos, mas ao invés de você ser extremamente
o contrário, pensa, entende, compreende. Então não tem muito como a gente sair do processo básico de conhecer os parâmetros que você usa para tomar as suas decisões. E pensando nisso, eu fico pensando nos líderes, né? Quão desafiador é lidar com profissionais distintos, né? Que tem ali personalidades distintas, que tem motivações, que tem aí as suas irritações ou, né, o encantamento ali pela cultura. E eu acho que se torna uma skill fundamental ali para essa liderança, além da inteligência emocional, né, que eu acho que tem aí ligação com esse autoconhecimento, é também a comunicação, né? Como eu devo me comunicar com essa equipe que tem né, resultados diferentes, tem expectativas e também motivações diferentes. Queria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho, sabe, que é feito em equipe, que é coordenado por líderes e que tem aí como a neurociência pode apoiá-los na construção de um resultado cada vez melhor frente à equipe. Legal. Vocês trouxeram um ponto interessante que é a comunicação. E a comunicação, primeiro, que ela é um processo derivado dos seus processamentos mentais, o que quer dizer que você se comunica como você pensa. E olha que interessante, ninguém pensa igual a você. E a sua comunicação é direcionada, raramente a nossa comunicação é direcionada para a compreensão do outro. A gente fala para ser compreendido, não para o outro compreender. Então a gente tem uma tendência a falar dentro dos parâmetros que nós usamos para a gente fazer o que a gente faz. Então, comunicação, quem é líder já teve essa sensação de você tá no meio do grupo que você gere, dar um comando e falar assim, então essa é a nossa reunião, esses nossos objetivos, entenderam? Aí um monte de gente faz assim, mas não entendeu. Ou entendeu com um viés diferente, com uma perspectiva diferente. Comunicação são dois, sempre são dois. É um interessante e um interessado, é quem fala e quem ouve. Uma via dupla, né? Isso. E a gente sempre fala que comunicação a responsabilidade da comunicação é de quem fala. É um dos mais responsáveis, mas não é só, porque não dá para conversar com alguém que não tem interesse de te ouvir. Sim. Quando não está interessado em te entender. Você pode ser o melhor orador. Se a pessoa não quer te entender, não há comunicação ali também. Então tem que ter tem que ter uma troca de quem fala com intenção, sabe o que quer dizer, tem um objetivo da comunicação e sabe os outputs que ele vai receber dessa comunicação. Então a comunicação tem que ser intencional, principalmente da liderança, né? O que eu vou falar, o que eu quero que as pessoas aprendam, façam, entendam, e qual o output que eu quero ter dessas pessoas a partir do que eu falo. E as pessoas têm que entender, tem que ter um processo de escuta. O processo de escuta é complexo, porque a grande maioria das vezes, quando a pessoa está falando com você, a partir de um framing do que ela fala, você começa já a pensar na resposta. Sim. E o teu cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo, não tem como Nossa, compreender. Isso é super desafiador, Rafa. Exato. Eu mesmo, você está falando, eu já estou pensando em outra Isso. coisa, e Edgar. Aí você pega um recorte da minha fala. Você se dissocia Isso. da conversa, né? E perde muitas vezes presença. uma riqueza muito maior, né? Se você estivesse na completude escutando para depois construir algo, eu tento fazer esse exercício. São 2 combinados que eu faço com o time. É da gente não falar ao mesmo tempo. É lógico que é saudável a gente ter discussões e tudo, tem momentos para isso, né? Recortes, mas no geral, até no WhatsApp, né? Eu peço, olha, você tá falando comigo? Eu não vou te responder on time. Eu vou até digerir um pouco, porque o recurso do WhatsApp é justamente para isso, né? Não é uma comunicação que precisa ser contínua e intercalada. Você fala, eu processo e eu te respondo na completude, e vice-versa. Vamos evitar de cortar muita mensagem, porque a gente perde muita comunicação e a gente dá muito retrabalho. E no pessoal, a mesma coisa. Então, esse é um dos combinados. E o outro combinado, que é, né, bem old school, não sei quem é a teoria de quem que é, mas lá atrás, 2004, 2005, assim, eu adquiri esse pensamento e venho aprimorando ele, que é de criar ambientes seguros, né? Então, assim, de mostrar o seguinte, nós estamos com a mesma intenção. Se a gente está na mesma companhia, ou se eu sou vendas e você é compras, nós temos interesses em comum. Então, vamos identificar o interesse em comum e vamos trabalhar em volta dele. Aqui é um ambiente seguro, porque nós temos um objetivo em comum. E tudo que a gente estiver fazendo aqui, a gente vai partir do pressuposto que a gente quer caminhar para o melhor lugar juntos. Então, se você me der um feedback ou eu te der um feedback, ou se a gente tiver opiniões divergentes, a gente tem que somar isso e trabalhar nisso de forma propositiva. Então, esse é um outro combinado. E daí, uma coisa que você falou que eu queria pontuar até nesse contexto é não permitir que o ruído aconteça, lógico, né? Ele vai acontecer invariavelmente, mas minimizar ao máximo. E a forma de fazer isso na prática, né, que a gente faz é sempre perguntar. Então,
quando eu dou orientação para um time, por exemplo, eu acabo de falar e falo, entenderam? Sim. Então só me explica como que você entendeu. Que aí já vem a devolutiva. E vice-versa, né? Isso aí. Quando alguém me conta, por exemplo, me dá um resultado, né? Então, fiz assim, assim, assado, e não fiz assim por causa disso. E blá. Ótimo. Então eu tô entendendo, vê se eu tô certo, eu tô entendendo que foi assim, 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 que você pensou isso, você pensou aquilo. É isso mesmo? Aí às vezes vem uma correção, às vezes vem um complemento, né? Porque essa acho que é uma das melhores técnicas que tem para a compreensão da comunicação, porque você valida com a pessoa se a sua intenção de comunicação, seu objetivo, chegou exatamente do jeito que você projetou. Na hora que você pergunta assim, então me fala o que você entendeu. A pessoa vai falar assim, olha, o que ela está respondendo é, eu ouvi o que você disse, isso, que você quer que eu faça isso, desse jeito, nesse prazo, com esse valor, com essa margem para esse cliente, dessa forma. Era a melhor forma, a gente acha que isso é perda de tempo, na verdade, perda de tempo é retrabalho. Exato. Vai ter que refazer. É ruído, né, que gera um trabalho mal feito lá na frente, uma insatisfação. E aí, vocês tinham falado anteriormente, eu me sinto, falam que eu sou muito direto, falam que eu sou muito assim, porque na verdade a gente comunica exatamente de como a nossa personalidade é, como a gente é e como a gente gostaria de receber. E existe uma dicotomia, né, que tem uma pessoa que é muito detalhista e uma pessoa que é muito pragmática. E aí o que é muito pragmático pergunta para o detalhista assim, como que foi o resultado do mês? Aí o detalhista quer contar a história, né, pra gente chegar nesse resultado. É porque ele pensa desse jeito. Eu já falo assim, olha, pega a corda, coloca em volta do pescoço. Fechamos a nossa meta em 35% acima. Ponto. Isso. Quer abrir os detalhes? Vamos lá. Mas é isso aí. Eu acho que a comunicação ela tem que ser... por isso aí vem o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Exato. Porque eu sei que o outro é pragmático e eu sei que eu sou prolixo. Então nessa hora eu tenho que fazer o exercício de ter uma comunicação mais objetiva. E se porventura eu me sentir desconfortável com um pedaço da comunicação, quando eu falo assim, olha, eu preciso te explicar como que a gente chegou aí. Isso. Você tem tempo agora? E nessa hora, porque mais uma vez a gente se comunica, como a gente pensa, como a nossa pessoa, como a gente processa as nossas ideias, como a gente trabalha. E a comunicação para o outro é a comunicação para o outro. E o que você falou antes é perfeito nessa colocação, é que muitas vezes a gente cria regras, né, de que não, então certo é ser objetivo. Mas muitas vezes a falha na comunicação vai ser justamente que você não trouxe que existe um detalhe. Então, o diálogo acaba sendo um facilitador, né? E uma leitura de cenário também, né? Às vezes você tem realmente uma gestão muito objetiva, né? Então as pessoas que são mais prolixas ou que o que elas sentem? Uma certa impaciência, né? Eu já tive um liderado que fazia um projeto em parceria com outras empresas. E ele falava, eu sinto uma certa impaciência. Eu fui participar de uma reunião para entender, e era uma reunião de apresentação de resultados, onde ele trazia o resultado do projeto ao longo do trimestre. E eu acho que é isso, assim, aí a pessoa acha que é pessoal, e eu sempre falo muito, nem tudo é pessoal. Na verdade, às vezes, quase nada é pessoal, quando você sai dessa posição, né, de umbigo do mundo, assim. Porque, na verdade, as pessoas estão lendo você da maneira como elas são também. Então, saiba ler aquele cenário e dar a resposta adequada, né? Eu acho que é o exercício de amadurecimento profissional, né? Tão Mas essa regra tem que estar clara para todo mundo, né? A pessoa ela tem que compreender que naquele momento esses feedbacks têm que ser dados constantemente. Olha, o problema não é a tua fala, o problema é onde ela tá acontecendo. Sim. Ali é uma reunião para a gente falar isso, desse jeito. Eu quero que você exercite essa sua objetividade na comunicação. Se deixa uma margem ali, alguém tem alguma pergunta? E nessa hora reza para alguém ter, para você ter que falar. Mas se ninguém tiver, manda um áudio para você mesmo, só para você tirar isso de dentro de você. Mas assim, brincadeiras à parte, é a gente compreender, mas as pessoas precisam saber. E se recorrentemente a gente recebe um feedback de que nós somos objetivos demais ou que nós somos prolixos demais, vale uma autorreflexão nossa também, né? De que, poxa, deixa eu avaliar. Porque existe uma necessidade gigantesca no nosso mercado, do mercado de trabalho, do pragmatismo, né? Da gente ser sempre conciso. Em alguns momentos, o excesso de ser conciso é a perda de uma informação que é extremamente importante. Sim. E vale a nós, por isso que eu digo, vale de quem tem esse pragmatismo, a própria análise também de que, poxa, deixa eu entender alguns porquês, alguns comos, e eu não ficar só também na compreensão quantitativa sem entender como a gente chegou até aqui, pra gente também fazer as análises corretas. Tem uma analogia que eu uso muito nesse sentido, que tem a hora de mostrar a capa do filme e tem a hora de mostrar o making of. É isso aí. Então,
Entenda que essa reunião aqui é reunião de foto. Eu falo até muito com o time nesse sentido, assim. Aqui é foto. Depois vai ter um momento de você me mostrar o making off, mostrar como é que foi feito, um documentário sobre o filme, não tem problema. Uma boa gestão, né? Sim. E até falando de gestão, né? Um tema que a gente não vai se perdoar se a gente não passar por ele. Você falou sobre razão e emoção. Tô tentando fazer esse link, mas você vai me corrigir se eu estiver errado, porque aqui eu tô para aprender sobre esse tema mesmo. Você falou sobre razão e emoção, você falou sobre as dois pares de competências, né? Que Goleman traz ali. E sociais. E aí eu te pergunto, essa é a base do que a gente chama de ambidestria? Como é que vem né, dentro da neurociência, aplicada à gestão? Porque a gente tem a mentalidade ambidestra, a gente tem a liderança que se utiliza desse modelo de pensamento, talvez, não sei como é que se classifica, mas da ambidestria, me conta um pouquinho mais sobre, que a gente está curioso. Eu estou curioso mesmo. Sim. Legal. Na verdade, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o ambiente corporativo exige da gente coisas que são contraproducentes, pensando na neurociência e como a gente de fato funciona. É a mesma coisa de você pedir para uma pessoa que ela seja criativa num curto espaço de tempo. Assim, seja criativo, seja inovador. Solucione o problema. Cara, e toda vez que você tem que usar um comportamento ou tomar uma decisão mais rápida com poucas informações, a probabilidade de você ir para um lugar de maior conhecimento ou de mais comum é maior. Porque você não tem tempo de analisar variáveis. O risco da consequência também. Exato. Então, a ambidestria, pelo menos dentro do modelo de gestão, a gente falou alguns anos atrás, só fazendo um parênteses, do profissional ser multitasking. Isso era uma vantagem. Mas não existe esse multitasking de fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Equilíbrio não é fazer tudo. É o pato, né? Ele não voa direito, ele não nada direito. Isso aqui é alguém que nade na superfície, maravilha. Tem essa pessoa. Mas esse negócio de equilíbrio de fazer tudo é um risco muito grande, porque o que vai acontecer é que a gente vai deixar equilíbrio é fazer escolhas. É você saber qual pratinho vai cair em qual momento. E o que esse nosso modelo, em algum grau, exige é que todo ano a gente cresce 20% em cima dos 20 que a gente já cresceu. Ano que vem a gente vai crescer mais 20 em cima dos 20 que a gente cresceu no ano anterior. Melhor que a poupança, né? A gente só um investimento. E agora com a tecnologia... Renda fixa, variável. Agora com a tecnologia a gente está falando de crescimentos exponenciais. Desde o advento das startups. A gente crescer 5, 10, maravilha, crescimento ótimo. Agora não, a gente quer crescer 20, 30... 100, 200, eu sei essa semana sobre isso. E aí, pode terminar. E o ponto é que a gente está... Então o que a gente está falando é empilhar crescimento. Empilhar crescimento, então, no nosso modelo é que é crescimento em cima de crescimento. Então, eu estou falando de eficiência de business, eficiência de negócio, aumento de margem, aumento de venda, ou aumento de valor percebido para aumentar o valor de produto. Só que eu não posso aumentar o meu custo junto. Se o custo aumenta junto com o crescimento, não tem crescimento. Né? Se a gente vai crescendo, que o custo e a margem vai crescendo, enfim, não tem crescimento. Sim. Então, a gente está falando de aumentar o retorno na receita e reduzir custo. Que é aumentar a receita por custo, né? Isso. E aí, é isso. E o que a gente está falando, então, é que eu vou ter que fazer com que as pessoas sejam mais eficientes. E a eficiência tem a ver com a qualidade e, no mesmo tempo, no melhor custo. Você contrata uma pessoa... O que é uma pessoa eficiente? Que faz muito, bem, com qualidade, num custo baixo. Só que você entende que o ser humano é um ser limitado. A gente não tem todos os recursos. E vai chegar uma hora que essa curva já está chegando... Porque está todo mundo em algum grau doente, né? Não sei se você sabe, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, somos o terceiro país com maior índice de depressão, casos de burnout, 38% dos afastamentos do INSS é devido a problemas de saúde mental. Então a gente já está vendo movimentos aí que não sustentam essa eficiência. Então essa curva, uma hora, ela vai entrar em colapso, a gente vai começar a descer esse lugar. Então a gente vai começar a exigir um grau de eficiência que o próprio sistema, o cérebro, o comportamento, as dinâmicas, o estresse, não vão sustentar a eficiência que a gente busca. Então a gente tem que começar a pensar que é mais complexo do que parece, porque a gente exige das pessoas, do modelo, um crescimento em algum grau. A gente não vai conseguir entregar tudo aquilo que o modelo exige. E aqui, em momento algum, estou falando, então vamos para esse modelo que é melhor. Não, se eu tivesse essa resposta, eu era prêmio Nobel de Economia, eu estava rico. Eu não tenho essa resposta. Infelizmente, gostaria de ter. Mas a gente tem que começar a pensar nesse modelo mesmo, porque se a gente olhar num panorama nos próximos 5, 7 anos, se a gente continuar aumentando esses índices de saúde mental ruim, e aí saúde mental ruim se nós somos o país mais ansioso,
um terceiro com mais depressão. A dinâmica de trabalho você gere 2 pessoas, 3, 4, 5, que das 5, 4 tem depressão ou tem ansiedade. A pessoa que é mais ansiosa, ela tem uma tendência a tomar piores decisões em alguns momentos. A pessoa que é mais depressiva, ela tende a ser menos proativa. E como que a gente exige eficiência, então, dessas pessoas? Você mesmo, um ansioso, gerindo um deprimido. Começa a entender essas dinâmicas. E gerações diferentes. E tem também um dado que eu acho importante aí cruzar, que você mesmo trouxe na nossa primeira conversa, que é estarmos evoluindo na questão do QI, né? Então, nós temos aí gerações que já estão com o QI mais reduzido em relação às gerações anteriores. Então, como que performa-se bem, né? E aí não estou falando sobre inteligência, não. Estou falando sobre esse arcabouço de pensar solução, de resolução de problemas, né? De agilidade, efetividade. Eu acho que é um desafio grande para as organizações. E eu tenho uma curiosidade, Rafa, que é saber assim, o que a neurociência tem feito dentro das organizações para além, né, dos conceitos. Assim. Quais são os projetos que você aí nessa área tem resolvido? Quais dores você tem resolvido junto a esses gestores, C-levels, enfim? A gente tem, fazendo só um parênteses na tua fala, a gente não consegue ou não pode falar de involução, mas a gente está falando de uma queda de fato. A gente não pode falar que a gente está voltando para trás. A gente não está evoluindo, graças a Deus. A gente, pelo menos, existe no efeito Flynn, que é um efeito que analisava o QI das gerações, a gente vinha numa crescente, né, pós-Segunda Guerra Mundial, e hoje a gente vem em 2 gerações com QI menor. A gente não pode falar que a gente está evoluindo, mas a gente pode falar que existe um impacto, que alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem que olhar para aquilo que está acontecendo. Isso interfere exatamente naquilo que a gente estava falando antes, que era a comunicação. Sim. Porque hoje um adolescente no ensino médio tem 60% do vocabulário que um adolescente tinha na década de 50. Se eu tenho menor vocabulário, eu tenho uma menor capacidade de abstração, de pensamento. Então a comunicação que você tem, então imagina que você tem 30% a mais de vocabulário, de extensão vocabular, de capacidade lexical que uma pessoa que você gere. Aí você vai trazer uma palavra para ela e fala assim, porque a gente tem que deixar de ser eficiente e ser eficaz. Se a pessoa não sabe a diferença de eficiente e de eficaz, a comunicação não vai chegar. E ela não vai ter nem a capacidade abstrativa de compreender a nuance, o paralelo que você está conseguindo fazer. Para ela vai ser alho e bugalho. Isso. Mesmo, diferente, mas não diferente, mas não é eficiente. A gente não vai chegar exatamente onde a gente quer. A comunicação não chega. Então, como que a neurociência, ou pelo menos, como que esse movimento a gente está tentando levar para dentro das empresas? Primeiro é a compreensão do quão eu exijo uma eficiência que é contraproducente, o quanto que eu exijo, o meu modelo se sustenta. Então, vou dar um exemplo simples. A empresa lá tem dentro dos seus valores, eu acho que toda empresa hoje tem dentro dos seus valores visão do cliente ou visão no cliente, enfim. Se não tiver foco no cliente, isso. Foco no cliente. O cliente é o rei. Tem alguns slogans diferentes. E valor, teoricamente, valor é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente fala. É verdade. E aí a diferença é o walk the talk, né? Entre o que eu falo, se eu sou coerente com aquilo que eu falo. Então, existe então essa perspectiva da gente compreender, das empresas compreenderem o quão elas são coerentes com aquilo que elas falam. E aí eu tenho um valor que é segurança, e eu tenho outro valor que é inovação. E esses valores, eles não são completamente excludentes ou antagônicos, mas eles vão se combater. Você vai ter que escolher entre eles em vários momentos. Em alguns momentos eles vão ter que se combater, em alguns momentos eles vão ter que... Como então que eu exijo que uma pessoa tenha um comportamento seguro e inove ao mesmo tempo? Porque o comportamento seguro tem a ver com a raiz de quem a gente é e com aquilo que a gente está falando de excelência, segurança, excelência. Eu quero entregar isso para o meu cliente. Só que agora a gente tem que ser inovador também. Aí alguém vai lá, quer inovar, comete um erro e a gente faz caça às bruxas. Sim. Porque a gente quer segurança. Ou seja, como que eu tenho 2 valores que eles competem entre si? E aí a gente está levando esses comportamentos, compreendendo que as pessoas... a gente vive hoje num mundo em transformação, que mudança é uma variável constante hoje, todos os dias. Uma coisa que a gente leva é que o ser humano não gosta de mudança. E aí toda hora você fala assim, a gente vai mudar. Não, e outra coisa, como que você dá direção se você não tem direção? Se a estratégia muda o tempo todo, como que a média liderança direciona as pessoas? Toda hora muda a estratégia. A gente vai lá, alguns anos atrás, a gente ia lá, desenhava um plano estratégico. Não sei se vocês já participaram do desenho de plano estratégico. Já. Vai lá, alguns bons anos atrás, você desenhava a vírgula, o número que você queria. Hoje você desenha um plano estratégico do ano e reza para entregar o do ano. Porque tem várias variáveis. Então a gente está falando exatamente disso. A gente está começando a exigir a adaptabilidade das pessoas, só que na curva de aprendizado não dá tempo das pessoas criarem a habituação de aprenderem aquilo que elas estão fazendo.
Então, às vezes, a gente Isso vai ficar impacta a nadando no saúde raso. mental, né? Isso Eu impacta acho tudo, que produtividade. eu acho que o colaborador ele acaba tendo o desafio de se sentir bem dentro de algumas culturas, Sim. né? Acho que e isso trinca, né? Quando é difícil você ganhar aderência de um colaborador quando ele não consegue ver o que é valor e o que é prática, né? E é isso que você falou, às vezes é inovação, mas o meu gestor é tão quadrado ou, né, muito mais engessado nesse pensamento, e aí o que para mim ali sobra de motivação, né? Então, inclusive tem uma fala que eu não sei de quem, mas que diz que as pessoas não deixam as empresas, muitas vezes deixam seus próprios chefes. Tem um dado do Instituto Gallup que fala que 50% da rotatividade dos funcionários é devido à necessidade dos funcionários se livrarem dos seus chefes. Sim. Isso é porque 50%, esse é um muita tema coisa. dentro do que você estava falando, né? Você cria cultura e aí você atrai o profissional pela cultura, que é vendida. Exato. E às vezes é até parcialmente praticada. Mas no tete-a-tete ali você tem uma relação Isso tóxica de acontece liderança e que afasta de volta esse profissional. Né? E isso acontece porque a gente acha que o comportamento é binário, né? E comportamento não é binário. Quando você muda a cultura de uma empresa, o que acontece é o seguinte: você vai fazer um diagnóstico da tua cultura atual. Fez um diagnóstico, então você tem a cultura A, que é essa aqui. E agora você vai desenhar a cultura que você quer, que é a cultura que vai entregar o sonho possível, a visão, a missão, onde a gente quer ir. Vai construir o branding. Vai construir o branding. É em cima dela que a gente vai trabalhar os nossos próximos anos. Então você constrói a cultura B. Só que entre a cultura A, desenhou a cultura B e agora você vai comunicar essa cultura para os funcionários. Ou seja, entre a cultura que você tem e a cultura que você quer, Desejo. tem a cultura que você dá conta. Que não é de um E dia tem a pro cultura outro. que seus KPIs Vão entregar. molda. Tem né? o chão de fábrica e tem o vale do desespero, Isso. né? E aí o que a gente acontece? Os líderes vão lá achando que agora eles têm que contratar pessoas com essas competências aqui. E aí tem choque. Aí ele contrata uma pessoa que é extremamente inovadora que veio do MIT. E aí a pessoa chega cheia de vontade, porque ele falou assim, porque nós somos esse, a gente quer entregar isso aqui. A pessoa chega cheia de vontade e esse mesmo líder fala assim, não, peraí, calma aí. Calma aí. Eu quero inovar, mas eu não falei que era assim. E aí essa é a questão, a gente mata um... Então a gente tem que contratar alguém que fala assim, ó, ou que tem uma resistência muito grande à frustração, ou você fala assim, você vem cheio de vontade, você vai tentar um monte de vezes e não vai conseguir várias. Mas esse é o jogo, porque a gente vai mudar isso no longo prazo. Então pare e pensa, como que é mudar você mesmo? Mudar o teu comportamento. Agora pare e pensa como que é mudar 300, 400, 5 mil, 12 mil, 20 mil pessoas. Você não está do lado o tempo Não é uma inteiro. campanha Né? de marketing, Não é de um dia pro endomarketing, enfim. Não é. E eu acho também, assim, funciona com o consumidor, né? Se você quer se posicionar cada vez mais e melhor, não é de um dia para o outro, é um trabalho, né? O branding, ele é vitalício e ele é vivo também, né? Então, ele vai acontecendo e... Às vezes você acha brechas para se posicionar, então você tem que se deslocar do ponto A, onde você está e como você tem se comunicado com esse mercado, para esse ponto B. E em toda essa jornada, né, com o cliente, reforçando esses novos valores, essas condutas. E o seu chão de fábrica, né, o seu colaborador lá na ponta, tem que estar com isso também na ponta da língua. Ele tem que viver né? isso que você vende. E aproveitando que a Bárbara falou de marketing e que falou de chão de fábrica e que a gente está falando sobre sentimento, deixa eu apresentar para o nosso espectador também, né? Nossa nova companheira, né? A Síntese, que é uma kombucha, é uma bebida fermentada, natural, que traz ali alguns componentes, né? Como, por exemplo, o sabor que vem de ser feito com frutas de verdade, Achei não com muito extrato, chique. né? Por isso que é tão gostoso, a gente assustou aqui o Boninho, né? Nosso produtor, quando experimentou, falou, nossa, esse é mais gostoso do que as outras kombuchas que eu já experimentei. E eu falei com ele, porque é de fruta, né? Mas depois experimentem também, visitem os Síntese Fermentados, né? @Síntese Fermentados, para conhecer um pouco. E eu queria aproveitar, deixa, né? Porque tudo aqui está conectado, não tem jeito. O quanto que a alimentação e até, né? Vamos falar assim, nosso sistema digestivo e, né, tá conectado com a mente e o quanto que uma boa alimentação, uma boa saúde, né, física propicia uma boa saúde mental e uma boa cognição e um bom desenvolvimento, performance. Isso é acho que dos pontos mais antigos e as pessoas negligenciam isso tanto, né? A gente adora 5 passos extraordinários para mudar a vida, pílulas mágicas. E isso, só para trazer um dado complementar, que não tem a ver, mas tem a ver com comportamento, não tem a ver diretamente com a pergunta, mas tem a ver com esse comportamento imediatista.
O Brasil é um país que tem 7 vezes mais apostadores do que investidores. Isso mostra já um pouquinho da tendência de como que a gente quer coisas. E eu posso falar que isso antes de surgirem as bets, né? Eles só estavam na bolsa, agora eles estão indo para a bet. Por isso que a bolsa tá banana com eles. Cara, porque as pessoas querem caminhos muito curtos, né? E, enfim, a gente tem que parar para pensar que a gente vem de uma história evolucionista onde a alimentação sempre foi muito importante para a gente. Chegou um momento no estudo da Suzana Herculano que a gente viu que depois que a gente começou a cozinhar os alimentos, a gente teve um pico evolucional muito forte, enfim. Então, correr disso, e cérebro, quando a gente fala de cérebro, não existe cérebro isolado, é cérebro e corpo, é fisiologia. Se você tem um problema, uma falta de uma vitamina, isso vai impactar a sua cognição. Se você tem baixa glicemia, isso impacta na sua cognição. Então é a interação corpo e cérebro que fazem com que nós sejamos o que nós somos. Então não pense que é cérebro isolado, né, dentro de uma caixinha, dentro do crânio, e é ele que comanda, né, numa salinha de comando. Não, é a interação toda, hormônio, neurotransmissor, é tudo que acontece junto. E como ele interage com o meio externo. Então, uma alimentação bem qualificada, com os índices ali equilibrados. Isso não quer dizer que você não pode comer uma pizza, isso não quer dizer que você não pode comer um hambúrguer, isso quer dizer que você pode comer isso, talvez não todo dia. Porque o que o nosso corpo quer? Eu faço uma pergunta nas minhas aulas que é o seguinte: o que é mais gostoso, um hambúrguer ou uma salada? Sempre tem um louco que fala que é a salada, né? Eu gosto muito de salada. Mas eu também gosto, depois de comer um hambúrguer. Né? Ou no hambúrguer. Mas a questão é assim, eu gosto da salada, mas evolutivamente o que o nosso corpo precisa é de gordura e de açúcar. Gordura e açúcar é que a gente evoluiu por causa de gordura e açúcar, é lógico, em níveis... Porque a gente vai sempre esbarrar ali no vício de adrenalina, de dopamina. Né? Exatamente. E na verdade o que te dá energia para o cérebro é um órgão que pesa 1,5 kg aproximadamente, mas ele consome 25% de tudo que você come para ele funcionar. Então ele precisa de energia, ele precisa de carboidrato, ele precisa de açúcar, ele precisa disso. Só que, enfim, a gente tem que pensar nisso, que a gente precisava disso no momento que, quando a gente estava lá nos Homens das Cavernas, a gente caçava e não sabia qual era a próxima vez que a gente ia comer. E aí hoje a gente tem tudo processado, com índices glicêmicos gigantescos, carboidratos. Isso também é uma abordagem de liderança nesse sentido de, tanto pensando em alimentação também, mas talvez não diretamente, mas pensando em estímulos que favoreçam a saciedade, vamos falar assim, né? A busca incessante que a gente tem por prazer, por imediatismo. O processo de gestão, ele pode se aproveitar disso para poder dar um direcionamento melhor? Deve, né? Sempre fez isso, na verdade. Né? A área de vendas sempre fez isso. Benefício, bonificações de curto prazo, mês. E o que as empresas mais fazem que não é para as pessoas que são da área de vendas, é colocar PLR, que é uma vez ao ano. Tem que ter cenouras, né? Tem que ter cenouras. Eu não quero dizer que a gente deve favorecer esse comportamento imediatista, porque naturalmente nós já somos imediatistas como espécie. A gente sempre vai escolher, a gente tem uma tendência maior a sempre escolher aquilo que tem valor maior e tempo de recebimento mais curto. Então já é um comportamento natural. Quanto maior o valor percebido e menor o tempo de recebimento, maior a probabilidade de eu escolher aquilo. Por que a academia, há alguns anos... Pensa quando não tinha rede social. Como que era a academia? Só ficava cheia um pouco antes do carnaval, né? Que era o momento que as pessoas tinham a possibilidade de mostrar os seus corpos desnudos. Né? Agora, hoje a academia está mais cheia, claro que mudou o comportamento das pessoas querendo estar mais saudáveis, mas também mudou o tempo de exposição das pessoas nas redes sociais. Então, o comportamento das pessoas mudaram para ir para a academia, não só porque elas entenderam, nossa, queremos corpos, queremos vidas, mas não preciso postar que eu estou bem o tempo todo. Que antes era exigido de mim estar bem só quando eu podia me mostrar. Agora eu tenho que estar o tempo todo. Enfim, e por isso que é um comportamento da academia. Uns anos atrás as pessoas faziam uma matrícula e não iam, né? Pagavam um ano e esqueciam que tem que ir. Então, tudo que é de curto prazo. Então, o gestor pode se beneficiar disso, mas é um risco. É engraçado também, né? Isso, porque eu pensei numa coisa aqui, vou ter que falar, né? Porque é engraçado. Mas eu mesmo me peguei pensando nisso. Antigamente a gente precisava ter o plano anual com multa, se cancelasse e tal, pago anual, né? Na minha época era cheque, né? Já dá os 12 cheques, né? Mas hoje em dia talvez o maior benefício que a academia pode entregar é ser instagramável. Exato. Isso é uma motivação. Tem pontos, né? As empresas mesmo já usam muito esse recurso, né? De pontos estratégicos instagramáveis, porque isso fala, o employer branding, né? Isso fala no mercado e vende a cultura. Piscina de bolinha.
enfim. Por aí vai. Mas... Daria um novo episódio. Daria. Tudo isso aí. Mas só finalizando a resposta, bom, alimentação não negligencia, porque ela vai fazer com que você tenha um equilíbrio homeostático maior, os fluxos ali das vitaminas que você precisa, que são importantes para o seu cérebro funcionar, para o seu corpo funcionar. Então, é base. Eu acho que, assim, é chover no molhado, mas é bom, óbvio, precisa ser dito constantemente. Sono, talvez é uma das coisas mais importantes que a gente tem e que as pessoas têm mais dificuldade atualmente. Tanto por conta do estresse, excesso de estresse, tanto por conta de maus hábitos de uso de telas e tudo mais. Então, sono entre 6 a 8 horas é o ideal por dia. Cronicamente, se você não dorme, cronicamente assim, ao longo dos anos, se você dorme menos de 6 horas por noite, e dormir não é estar deitado, dormir é estar dormindo. Você pode deitar 10 horas, mas dormir 5. E ficar rodando na cama, ter vários despertares ali. Né? Você aumenta grandemente a probabilidade de desenvolver doenças se você não dorme bem cronicamente, como Alzheimer, demência, Parkinson, enfim. Nossa, é terrível. Acho que é um grande mal Sim, do mundo atualmente é a questão do sono. Exatamente. Né? E Bárbara, nós temos perguntas também da audiência, né? Qual que você selecionou aí para nós? Olha, tem uma pergunta que tem muita relação aqui com o que estamos falando, que e eu achei muito curioso, porque já vivenciamos aí uma pandemia, né, e um vírus letal, né, para tanta gente, e veio essa pergunta, assim, como a neurociência explica, né, e direciona para a gente ter uma saúde física, em especial após o Covid, assim. E eu achei interessante porque era algo até inusitado, mas que eu acho que entra no bem-estar, né? Entra nesse momento que a gente vive, nessa era pós-pandemia. Acho que os 3 pilares, tá, gente, que a gente jamais deve negligenciar e que não é nada novo para ninguém: alimentação, sono e exercício. O fortalecimento dos membros inferiores também está ligado fortemente a uma maior propensão de você reduzir doenças neurodegenerativas também. Trazendo o advento da pandemia, quando você vou fazer 2 parênteses. Primeiro, que ali você vai ter uma liberação de endorfinas ali que vão te facilitar até lidar com um ambiente mais complexo, mais caótico. Para mim é uma válvula. Além de trazer as endorfinas ali para eu ter uma sensação de bem-estar após, porque eu vou na academia, não parece, mas eu até vou na academia. E o processo para mim de ir, eu até gosto, mas tem dias que o processo de ir, por mais que eu vá regularmente, já tenho o hábito de ir, ainda é um processo, nossa, eu tenho que ir para academia. Mas quando eu tô lá no processo, quando eu saio de lá, eu tenho sempre aquela sensação, raríssimas vezes eu não tenho, a sensação daquele bem-estar. Valeu a pena. O que valeu a pena, foi muito melhor eu ter vindo do que eu não ter ido. Então, primeiro que vai te dar uma sensação de mais bem-estar, isso vai contribuir para a sua saúde mental e contribuir para a sua saúde física, que é tudo junto ali, né? Muita gente reclama também de perda de memória. Aí tem alguns estudos, como o Covid ainda é muito recente, os estudos ainda estão sendo feitos e a gente não sabe muito bem como os efeitos totais, mas sim, perda de memória, de paladar, queda de cabelo, aumento da possibilidade de ter doenças cardiovasculares, doenças até mesmo neurodegenerativas também, mas eu não vou trazer nenhum dado para vocês, porque ainda eu também incipiente, né? Muito novo e também, como não é muito minha área de estudo, eu não sei, qualquer coisa que eu fale que possa ser leviano, então não vou ir para esse lado. Mas e outra coisa o exercício primeiro, então, ele vai te preparar a ter um corpo mais saudável, porque a primeira coisa quando você vai para uma UTI, se você não tem massa muscular, aí é outro problema. Ou seja, tomara que ninguém precise de ir, mas se você tiver um corpo com mais músculo, com mais preparado, a probabilidade de você aguentar mais intempéries, infecções, problemas é muito maior. Então, a gente não vai. Então, atividade simples. física, uma alimentação adequada, sempre. Né? Eu acho que uma boa qualidade de sono. Investe nos 3 uma e o boa sono qualidade de emoção, né? As emoções, eu acho que elas também reverberam muito nessa nossa neuroplasticidade, né? De estar se renovando e lidando melhor a cada dia. Isso eu atesto até como um usuário dessa técnica, né? Eu e minha esposa, a gente, ao longo da nossa jornada aí de 5 anos de casamento, a gente vem trabalhando muito essa questão do autoconhecimento e com apoio mútuo é mais fácil, né?
de respeitar a nós mesmos e respeitar um ao outro nas suas individualidades. E a partir disso, né, a gente se sentir melhor. Realmente se sentir bem e isso traz um rendimento muito bom, assim. Tanto E eu acho que faz bem ao outro também. Sim. Quando você está em paz com você, né? E nem sempre a gente está tudo bem, mas quando você está entendendo, lendo o seu cenário, entendendo que você está nessa constante melhora, eu acho que a gente acaba fazendo bem também. É um grande desafio. E é um case que eu levo, às vezes quando eu vou falar sobre vendas, gestão de vendas, eu levo um case específico, né? Eu fui gestor de vendas na Heineken, dentro da FENSA, né? Que é um mercado super agressivo, é um mercado super voraz. E ali eu consegui implantar uma microcultura no meu time, né? Éramos 8 no início, fomos para 9. Não tivemos turnover durante 2 anos, praticamente. Então, assim, é um case que eu levo com sucesso. E era um case que bebida você cresce 1%, é uma vitória. A gente tinha meta, como a Heineken estava muito pequena ainda, né? Naquele momento. A gente tinha uma meta de crescer 30% contra o ano anterior, que era um número que quando falava com outras cervejarias, né, eles falavam, não vai crescer. A gente crescia 40, 50, a meta foi acompanhando. Depois de 2 anos, a gente crescia 140 sobre 60, 140 sobre 80 do ano anterior. Exponencial, né? E o que eu coloco como diferencial foi justamente esse trabalho do olhar para o colaborador, né? Primeiro de dar para ele a clareza de que alguma coisa era esperada dele. Então, olha, eu preciso que você me traga esse resultado, porque estão esperando isso de mim como gestor e a ferramenta que eu tenho é você. Isso é para ser bem claro. Mas, segundo mas o que você quer com isso? Né? Enquanto você estiver aqui, a gente estiver trabalhando nesse objetivo junto... Como eu te motivo. O que eu vai te motivar? Exatamente se isso. motivar, na verdade. E aí é uma bobeira, né? Mas uma das coisas que a gente fazia era... A gente instituiu, desde a primeira vez que a gente bateu meta, o primeiro mês que a gente bateu meta foi o mês que eu coloquei essa isca, né? Falei, olha... Se a gente bater meta a primeira segunda-feira do mês, é churrasco de tarde para noite. Por minha conta, né? Cerveja, carne e tudo. E aí, a gente bateu e nunca mais a gente deixou de bater meta. E era um marco pra gente, né? Assim, era uma certa rebeldia de parar numa segunda-feira à tarde para poder comemorar. E o que eu posso falar, porque eu não faço mais parte do time, gestores nem podiam saber, né? Se a diretoria sabe de uma coisa dessa. Não, tem que estar trabalhando problema, e tal. Que deveria incentivar. Exatamente, mas assim, muitas vezes a leitura de vendas principalmente quanto mais você trabalhar, mais você vai produzir. Quanto mais tempo você tiver na frente do cliente, mais você vai gerar venda. E nem sempre é. Mas vamos para a pergunta derradeira, Bárbara? Vamos. A gente sempre faz, Rafa, uma pergunta final aqui que eu vou te dar um problemão, porque você já entregou para a gente vários, né, ouros, né, vários, apesar de não existirem fórmulas mágicas, mas várias dicas poderosas, né, de como que a gente pode usar a neurociência na gestão e no nosso dia a dia para mais performance. Mas a gente costuma pedir uma dica que acelera os negócios, né? E aí, dentro desse contexto de gestão, de liderança, qual que seria uma dica que você traz que, usando disso que a gente conversou aqui, de neurociência aplicada a vendas, ou, enfim, de autoconhecimento, pode acelerar o resultado dos gestores? Acho que agora, que a gente vem falando muito nas aulas, nos treinamentos, é tempo dedicado a compreender e conversar com as pessoas. Acho que a gente vem de uma geração, as gerações anteriores, até a nossa, um pouquinho antes da nossa, porque a nossa geração ficou meio no limbo, né? A gente não sabe se a gente quer ser feliz, se a gente quer ter dinheiro. Mas antes o trabalho era que motivava as pessoas, era aquela projeção social de ter uma casa, ter um carro, de ir para Guarapari todos os anos, ter filhos, aquele modelo que, enfim, não quer dizer que é bom ou que é ruim, não quer dizer que funcionava. Era um modelo social. Hoje a gente está falando de motivações que são diversas. E então acho que o caminho mais de uma liderança mais efetiva ou de uma melhor para acelerar é estar próximo das pessoas. É compreender que uma pessoa vai lá na tua empresa não porque ela quer crescer, porque ela foi ali buscar um carro, ela quer comprar um carro. O outro foi buscar... Ele queria sair de casa porque ele estava adoecendo. Outro quer buscar crescimento, quer ser CEO. Outro falou assim, não, que jamais quero trabalhar com liderança. Cada um vai buscar uma coisa. E a gente ficar usando os nossos parâmetros para motivar os outros também está fadado ao fracasso. Hoje o tempo de dedicação a uma liderança mais próxima, por mais que você ache que isso é perda de tempo, muito pelo contrário, isso é acelerar. Porque você vai compreender o que cada um vai buscar e se você dá conta de entregar. E tem tantos recursos para isso, né? Eu acho que a própria área de gestão de pessoas pode ajudar criando ritos, né?
análises de desempenho, feedbacks, tudo isso para que essa gestão possa estar perto, né? E não é a humanização, acho que é realmente estar ali em contato e conversas, né? Sim, Diálogo, isso. trocas, eu acho que são tão valiosas, né? E quebram barreiras aí. E o bom é que isso, a área de gestão de pessoas, que é a área que eu vim, pode ajudar bastante com ferramentas, mas uma boa conversa. Conversas, feedbacks, conversas. O tempo de um gestor tem que ser 70%, 90%. É sempre 70%, 90% dedicado a algum tipo de comunicação. Sim. Então, comunica, fala, compreende. Comunique-se. Exatamente. Né? Acho que chegamos no cerne do nosso podcast, né? Comuniquem-se. Muito bem, eu queria agradecer, Rafa. Essa dica final, essa fala final, para mim é muito importante mesmo. Na gestão a gente vê essa dor, e é a dor do entregar resultado, mas também de conseguir fazer isso a partir de ter um olhar mais humano, de ter um olhar mais inteligente emocionalmente, né? Obrigado por trazer esse conteúdo todo pra gente. Bom, repete mais uma vez pro pessoal como é que eles te encontram, como é que eles conseguem mais do Rafael Nunes. Maravilha. Para quem quiser me seguir, saber um pouquinho mais, eu tô no LinkedIn como Rafael Nunes da Silva, nome super difícil o último, mas tá tudo bem, acha lá, é fácil. E no Instagram eu tô como rafanunes.brain, brain, cérebro em inglês. Só me achar lá e pode me chamar na DM, a gente vai batendo um papo. E aproveita e acha o Rafa também, visitando lá a Diesel Studios, né, os estúdios Diesel, no Instagram. Segue a gente aqui também na nossa página, aqui no nosso canal do YouTube. E lembra de deixar pra gente o seu comentário, o que você achou desse episódio e também o que você quer entender um pouco mais, saber um pouco mais para acelerar os seus negócios. Bárbara, mais uma vez, obrigado também pela parceria, Obrigada. né? Fiquei feliz de gravar, de falar sobre um tema tão diferente assim para minha formação de comunicadora, e espero que os nossos ouvintes tenham aí aproveitado e possam continuar nessa busca por conhecimento, né? E agradecer também aos nossos seguidores que mandaram perguntas. Temos mais perguntas que depois vamos responder. Eu acho que essa interação com vocês é muito importante para que isso aqui faça valer. Show de bola, é isso aí. Até o próximo episódio e aproveitem as anotações para colocar em prática também. Forte abraço. Obrigado.